Às vezes, a gente lendo as Escrituras Sagradas, nós temos uma tendência muito achar que todos têm conhecimento, todos têm entendimento, todos têm essa realidade daquilo que Cristo é e fez. Às vezes nós não temos, às vezes surgem muitas dúvidas na mente dos irmãos, às vezes nos aspectos práticos da nossa caminhada com o Senhor, também há uma tendência de surgir muitas dúvidas no dia a dia, porque nós somos confrontados com muitas coisas. E por nós termos, irmãos, uma alma que está sendo tratada pelo Senhor, obviamente isto aqui fará com que realmente a gente possa abrir brechas para que os dardos entrem na nossa mente. E muitos, por algumas atitudes que aparentemente não são cristãs, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que falam assim: olha, aquele homem, ele é um homem muito justo, é um homem muito bom, é um homem que cuida da sua família, educa seus filhos, é um homem que nunca deixa faltar nada para o seu lar e ajuda as outras pessoas também, mas o problema é que ele não é cristão. Então, de fato, ele não é cristão. Um cristão pode muitas vezes viver uma vida que, vamos dizer assim, numa linguagem bem esportiva, 10-0 naqueles que é cristão. Mas aquele que de fato é um cristão, uma nova criatura, ele está constantemente sobre o foco de Satanás. E Satanás constantemente, por permissão do Senhor, lançará os seus dardos com uma finalidade: para nos provar, para nos moldar, para nos levar a um caminho cada vez mais de aperfeiçoamento, para que nós sejamos então completos em Cristo. Em Cristo nós somos completos, claro, mas para sermos completos em Cristo, Ele precisa de galgar em nossas vidas passos que Ele fará com que homens cavalguem sobre as nossas costas. Ele vai nos deixar, o próprio Pai, cair na armadilha para ver a nossa reação. Ele vai colocar alguns entraves em nossas vidas para que realmente nós possamos saber o que está em nosso coração. Estão me compreendendo, irmãos? Então é necessário isso, porque às vezes muitos começam a olhar para dentro de si e pensar da seguinte maneira: aliás, essa é uma maneira muito errada de pensar e agir. Se eu fiz isso sendo cristão, então será que eu nasci de novo mesmo? Isso que o diabo quer. Uma vez que fomos feitos filhos de Deus, que fomos regenerados em Cristo, ganhamos a natureza divina, somos filhos, então essa desfiliação nunca será desfeita. Nós temos muitos textos que expressam essa verdade. João 10:28 fala que lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Quem tem o Filho tem a vida. Todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então é certeza, é convicção, porque temos uma testificação. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e de fato nós somos filhos de Deus. Percebe? Então, a filiação não tem nada a ver com o nosso dia a dia, embora o nosso dia a dia, ele deve ser um dia a dia que expressamos o Senhor em tudo aquilo que Ele é em realidade santo. Pedro fala que é para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver, ou em outras palavras, em todo o nosso procedimento. Mas a gente olha para a vida de Pedro, a gente percebe, mesmo Pedro depois que foi regenerado, Gálatas capítulo 2, você vai perceber ali, que ele era um dissimulador. Aí Paulo chamou a atenção dele, diante de todos, né? Então, irmãos, hoje nós vamos analisar um pouquinho o que é o velho homem e o que é o corpo do pecado. Já vou dizer para vocês que há uma distinção entre velho homem e corpo do pecado. Não é a mesma coisa. Muitos afiançam que é. Que diz assim, vamos ler o texto aqui, Romanos 6, versículo 6. A palavra, ela se expressa da seguinte maneira:
sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, muito obrigado por termos a Tua palavra aberta. Teu Espírito que a inspirou, traga revelação e entendimento aos nossos corações nesta manhã, revelando-nos a Cristo, dando-nos a sabedoria para compreender a Tua palavra, mas também, Pai, queremos ser tocados pelo Senhor. Abra os nossos ouvidos para recebermos a Tua palavra. Pai, não permita que Teu Espírito deixe os nossos corações com algumas dúvidas. Se houvelas, ó Pai, esclarece. Por isso que as nossas vidas, mentes e este próprio tempo está nas Tuas mãos. Confiamos no Senhor, ó Pai, que Tu irás trazer entendimento para cada um de nós. Frutifica também essa verdade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Primeiro aspecto aqui é que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. O que é o velho homem? O velho homem é o nosso eu antigo, é a natureza adâmica, é o pecado que entrou no mundo quando os nossos pais Adão pecaram, veio para dentro de nós, aquele veneno fez com que o nosso corpo apodrecesse da cabeça aos pés. Por isso que Isaías vai dizer que não há no homem coisa sã. Não há no homem coisa sã. O ser humano, vocês percebem que com o passar do tempo, nós começamos a sentir muitas dores em nosso corpo, fruto, consequência do pecado de Adão. Mesmo sendo regenerados, o nosso corpo está sofrendo corrupção. Ele está envelhecendo, as coisas começam a funcionar direito no nosso corpo, mas o diferencial é a união do cristão com Cristo crucificado, Então, agora, o velho homem nós não temos que ter dúvidas, ele foi crucificado e foi morto. O pecado, a única maneira de ele ter tirado de nós foi pela nossa co-crucificação junto com Cristo. Nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, a conta foi paga. Você não tem que se auto-crucificar. Eu preciso de crucificar o meu velho homem. Ele já foi crucificado. Você precisa de crer que foi. Quando nós cremos que foi crucificado, cremos que fomos crucificados, claro que você morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Então, agora, a partir dessa co-crucificação, a palavra fala que nós somos sepultados porque morremos. Fomos sepultados juntamente com Ele, Romanos 6,4. Isso é um indício de que ganhamos uma experiência com Cristo de morte. Então foi sepultado. Não apenas Ele morreu, mas foi sepultado. Agora, queridos, nós temos a alma e o corpo. A alma, Ele já começou uma boa obra em nós. Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, vocês se lembram que o apóstolo Paulo, ele creu que morreu, mas em 1 Coríntios ele vai dizer o seguinte: dia após dia morro. É o morrer diário, ou em outras palavras, levar esse morrer de Cristo por todos os lugares. Quando nós levamos o morrer de Cristo por todos os lugares, uma vida crucificada, nós teremos então uma expressão de Cristo em nós, no nosso falar, no nosso pensar, nas nossas atitudes. Se levarmos isto, o mundo verá em nós a manifestação da pessoa de Cristo. Então, o que é o velho homem? O velho homem, irmãos, já quero falar para vocês aqui de uma forma bem clara, e depois vocês buscam aos pés do Senhor se surgir dúvida. Não é a carne, não é a carne. Porque a carne
ela está agindo e atuando em nós em todo o tempo. Percebe? Então, velho homem não é a carne, velho homem é a natureza adâmica que foi morta com Cristo lá na cruz do Calvário. Não é a sua natureza corrupta, a sua e a minha. A gente vai ver depois por que isso, né? O que foi crucificado foi o pecado que foi colocado em nós. Mas a tua natureza, ela não foi mudada ainda, né? Então esse é um tratamento que Deus vai fazer junto conosco. A obra na cruz, Cristo fez sozinho. Aquele lagar eu pisei sozinho. Ele morreu, nos atraiu, nos levou à morte, mas nos deu a sua vida pela ressurreição. Temos a vida de Cristo, o Espírito foi regenerado. O que foi regenerado em nós, irmão? A nossa alma? Não foi. Foi o nosso Espírito. Então Deus habita em nosso Espírito, no nosso interior. Agora a transformação ou a salvação da alma, ou a conservação da alma, ela acontece de dentro para fora. João disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse eu, né? O eu nosso mesmo. Agora, queridos, o velho homem é a natureza adâmica, a velha humanidade. Nós estamos em Adão, fomos transportados de Adão para Cristo. Estão me compreendendo? Estar em Adão é estar em trevas, onde quem domina sobre tudo e todos é o imperador das trevas, o diabo. Mas graças ao Senhor, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então é muito diferente, né, irmãos? Agora, eu falei para vocês aqui que a nossa natureza corrupta, ela não foi mudada quando nós nascemos de novo. Você ainda vai ter suas próprias vontades, mas aí ele vai começar uma transformação de dentro para fora, no nosso espírito, conquistando a nossa alma. O Senhor vai nos conquistando. Primeiro Ele vai mostrar quem é você e quem sou eu. Mesmo todos aqui, irmãos, se vocês forem sinceros diante do Senhor, mesmo nascidos de novo, vocês já não tiveram umas crises de loucura, de vontade de matar alguém, vontade de aquela raiva, a gente fala dos outros, a gente fica... Isso aqui é a nossa natureza, que Ele começa a tratar, porque quando nós nascemos de novo, o Pai vai colocar pessoas para tratar conosco. Nosso Pai, irmãos, nunca se esqueça disso, Ele é muito prático, Ele quer nos transformar à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Então Ele vai usar as circunstâncias, vai usar a dor. Claro que a palavra também, a cruz operando profundamente, por isso que Jesus disse assim: vocês querem me seguir? Calcule o preço, vê se vale a pena. Eu libertei vocês creram, agora seguir-me é outra coisa. Senão Ele não falaria aquilo em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Está vendo que temos a responsabilidade na salvação da alma? A si mesmo se negue. A si mesmo se negue. O que é negar a si mesmo? Negar a sua alma. O que é negar a sua alma? Primeiro, uma coisa que é terrível: negar as nossas vontades, os nossos gostos, porque nós somos comprados por preço. Se nós somos comprados, subentende-se que nós pertencemos a outro. Será que era nós mesmos? Não. Antes de pensar que é nós mesmos, pertencemos ao diabo. E o diabo é aquele valente que tinha guardado em suas casas com segurança os seus bens. Mas graças ao Senhor, irmãos, que vindo outro valente, maior do que ele, entra naquela casa e saqueia aquela casa. Ou em outras palavras, lembra lá que aquele texto é tão mal compreendido por muitos, quando Jesus disse assim, que eu edificaria a minha igreja, Mateus 16, e as portas do inferno não prevalecerão. E as portas do inferno que não irá prevalecer. Por quê, irmãos? Será que é o inferno que vem para tentar arrebentar a porta do reino? Claro que não.
A porta do reino é intocável, Satanás não entra, não tem permissão para isso. Mas nós sim podemos arrombar a porta, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nós estamos passando todo o tempo na porta do inferno. Irmão, se você for um homem e uma mulher que tem intimidade com o Senhor, que desfruta dele, que lê a palavra, que vive em íntima comunhão, você certamente, quando for para tirar alguém do inferno, você vai meter o pé na porta. A porta não irá prevalecer. Você pode ir lá e pregar para aquele homem e mulher e Deus vai tirá-lo. Não você. Temos que ir pregar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós temos que ir, ela tem que retroceder, tem que abrir. Então Deus tem seus escolhidos lá que Ele vai trazer das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês estão me entendendo, irmãos? Esse é o sentido aqui, né? Então, quando de fato nós pregamos, nós vamos confrontar, buscar os bens do Senhor que Satanás usurpou, que estão sob a sua segurança, mas vindo aquele que é mais poderoso do que ele, e ele nos deu autoridade para isso. Eis que vos dei autoridades para pisar serpentes, escorpiões, e o que mais? E todo o poder do inimigo. Irmãos, os filhos de Deus têm uma capacidade que muitas vezes nós, conhecemos teoricamente pelo conhecimento da palavra, mas não aplicamos isso na nossa vida espiritual. E o Senhor quer que nós vamos até lá e rompamos essas portas, porque ela não vai prevalecer. O Senhor já disse isso. Então vamos ir e pregar e trazer o povo para o corpo de Cristo, né? Aqueles que são deles. Então o velho homem não tem nada a ver com o corpo do pecado. O corpo do pecado é um velho homem, é uma outra coisa. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que é o propósito, o corpo do pecado seja destruído. A palavra aqui, destruído, é duas palavras gregas que foram colocadas juntas, katá e argeu. Katargeu, que significa impotência, significa sem ação, poder que pode ser eliminado. É a ideia aqui de destruído. E corpo, aqui para que o corpo, no grego é somar, que significa literalmente carne. A carne do nosso corpo, como se você ler, por exemplo, aquele texto lá de Mateus 5, 29 e 30, ele diz, se os teus olhos te fazem pecar, ou membros do teu corpo, qualquer um deles te faz pecar, corta e lança fora, né? Para que não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Estão me compreendendo, irmãos? É a mesma palavra, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. Agora, se você nasceu de novo, você precisa fazer morrer a sua natureza corrupta, a alma. Nossa alma está cheia de escórias. Observa aqui, vamos para um texto. Deixa eu ler com vocês. Colossenses capítulo 3. Vamos ler aqui, irmãos, apenas o versículo 5. Colossenses 3, vamos ler alguns versículos. Olha só o versículo 5. Olha, essa aqui é a nossa alma depois de regenerados. Porque está falando da alma. Paulo, mas você já não morreu com Cristo? Por que você manda fazer morrer? Ele diz assim, Colossenses 3,5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena é aquela que você herdou dos seus pais. A adâmica, essa aqui vai ficar, mas a adâmica foi crucificada e morta. O pecado foi crucificado e morto. Agora nós somos livres, libertos em Cristo, mas nós possuímos uma natureza terrena. E essa natureza terrena, ela transparece o quê? O que ela expressa? Olha aqui, prostituição.
impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, dinheiro, que é idolatria. Está vendo o que tem que morrer em nós, na nossa alma? Primeiro ele vai mostrar o quão perverso nós somos. As pessoas pensam assim: eu nasci de novo, agora eu sou bom. É bom com a bondade dele, mas nós somos maus. Jesus disse assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Está vendo? Vosso Pai, primeiro ele disse assim: vós que sois maus, sabeis dar aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Então nós somos filhos de Deus, mas somos maus em nós mesmos. A nossa essência é mal. Agora, fruto do Espírito não é nosso. O fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? Não é amor? Amor não tem nada a ver com nós. Nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros, mas Ele colocou em nós o fruto do Espírito, que o Espírito vai produzir. O que é fruto do Espírito? É aquilo que o Espírito produz. Nós não produzimos amor, irmãos. Nosso amor, porque está corrompido, não está tratado, é um amor egoísta. Por isso que as pessoas sofrem, né? Às vezes está namorando, rompe com o namorado, fica sofrendo. Ai, vai para o mundo, vai beber, vai mexer com drogas, aquela coisa toda, porque você é egoísta. O egoísta sofre. Lembra que nós tratamos aqui um domingo retrasado, passado, não me lembro, que Paulo, ele perdeu tudo, ele morreu, ele ganhou uma experiência, ele tratou, Deus o Pai tratou na sua alma. Então, Paulo ele perdeu tudo, então não tinha com que se preocupar com nada. Entende, irmãos? Enquanto o Pai não revelar para nós que nós não somos nada, quando fala lá, não andeis ansiosos de coisa alguma coisa que está em nós ainda nos deixa ansiosos, mas com coisa alguma, lembre-se, você está morto, deixa Cristo agir na tua alma, deixa Ele salvar a tua alma. O que é salvar a alma? Ele vai crescendo, vai me santificando, vai sendo formado em mim, isso é salvação da alma, percebe? Então, graças ao Senhor, Ele começou e Ele vai completar até o dia de Cristo. Isso é lindo demais, irmãos. Agora aqui, olha o versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, Paulo não está dizendo que vocês foram libertas delas. Agora, porém, vocês têm capacidade de ser libertados delas. De que maneira? Despojai-vos. O que é despojar? Tirar aquela coisa, a camisa velha. Despojai-vos igualmente de tudo isto. Primeiro, despojar de ira. Você é irado? É iracundo? O Espírito Santo de Deus vai mostrar se você é ou não. Ele vai criar uma situação, aí depois ele vai fazer a prova, para saber se você é irado ou não. Depois ele vai dizer o seguinte: ele vai te convencer, porque o Espírito não só nos convence do pecado, mas daquilo que nós somos. Natureza terrena, que aqui é a natureza corrupta. Então ele vai nos convencer, vai mostrar aquilo que nós é em realidade espiritual. Então depois ele faz uma pergunta para nós, aquela mesma pergunta que ele fez lá para aquele paralítico no tanque lá de Betesda: queres ser curado? Queres ser curado? Ira. E a ira, se não for tratada, se não for curada, ela vai evoluindo. Aí amanhã não vai ser estranho para ninguém que você mate alguém, porque a ira, a fúria, ela evolui para a loucura, a pessoa perde os sentidos, a raiva é tão grande, o ódio é tão grande, e a pessoa mata. Ira. Então, despojai-vos igualmente de tudo isto. Se Ele manda despojar, porque Ele vai nos habilitar a despojarmos da ira. Indignação. Existe aquela indignação, porque nós somos indignados, mas existe aquela indignação que de fato ela é santa. O nosso Deus e Pai, Salmo 7, versículo 11, diz que Deus sente indignação
todos os dias. Mas, quando Ele ficar indignado com alguma coisa aqui na terra, Ele vai nos usar para ficarmos indignados, e a nossa indignação está sob o controle do Pai, para que a gente ore a respeito daquilo também. Então temos que crer que o Senhor está envolvido em todas as coisas da nossa vida. Ele quer, irmãos, tem muitas coisas em nós para serem mudadas. Então não perca tempo, não fica se distraindo dele. O que mais? Maldade. Maldade faz parte da nossa natureza terrena. E o que mais? Maledicência. Você sabe o que é maledicência? Falar mal da vida dos outros, levantar falsos testemunhos. Percebe, irmãos? Tem pessoas que diz que quando morrer precisa de 2 caixão, um para a língua, o outro para o corpo. Maledicência, a gente gosta de falar. E a pior maledicência não é tanto falar mal da vida dos outros, não. Isso tem que ser curado. Mas falar mal das autoridades constituídas pelo Senhor. Quando nós falamos mal de autoridades, nós estamos falando mal do próprio Deus. Estamos dizendo assim: Senhor, eu não concordo com a tua forma de governar as tuas autoridades. Você nunca orou. Então, as autoridades, elas governam, mas quem governa as autoridades é a igreja. Por isso que Paulo exortou Timóteo para interceder pelas autoridades. Pedro pediu para que orássemos pelas autoridades. Paulo, Romanos 13, fala muito ali nos primeiros versículos sobre a questão da autoridade. Temos que ter reverência, como se fosse o próprio Deus agindo lá. Então nós temos que orar, porque nós sabemos, Provérbios 16, que o coração do rei, o coração dos governantes terrenos está nas mãos do Senhor. E segundo o querer dele, ele inclina. Eu tenho orado assim: Senhor, inclina o coração dos governantes para que eles atuem e agem em prol da saúde, da segurança e da educação do nosso Brasil. Agora, não orem para que Deus realmente mude esse país para melhor, porque não é. Você sabe pela palavra que a Bíblia diz que esse mundo está condenado. E eu fico muito triste quando eu vejo muitos cristãos levantando bandeiras para Lula, levantando bandeiras para Bolsonaro. Não é tempo de levantarmos bandeira para nenhum partido político, é tempo de revestirmos de Cristo. Este mundo está condenado, este mundo está apodrecendo a cada dia que passa, irmãos. Então, por que não nos revestirmos de Cristo? E o que mais aqui? Linguagem obscena do vosso falar. Meu irmão, se fosse entrar aqui em detalhes, nós iríamos mexer com muita gente. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Agora aqui, e vos revestistes do novo homem, que se refaz olha que lindo, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Entende aqui, irmãos? Agora, a nossa alma, ela habita dentro de um corpo. Esse corpo, se der tempo para nós tratarmos aqui, irmãos, nós vamos perceber que o nosso corpo é terrível, os nossos membros são terríveis, e o Pai quer tratar com a alma, mas o corpo, sabe quando é que o corpo vai ser plenamente restaurado? Somente quando ele for lá para o cemitério, virar poeira, pó. Aí sim. Paulo fala assim em Romanos 7,18, porque eu sei, isto é, na minha carne, ali carne é sarx, é corpo, carne mesmo, literalmente, não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum, porque o querer fazer o bem, mas não consigo realizar, porque eu quero que vocês leiam comigo também Romanos capítulo 7, alguns versículos aqui, amados. 7, versículo
Romanos capítulo 7, versículo 18, nós já citamos aqui, mas vamos aqui aos versículos 22 e 23. Observa aqui que, com bastante atenção, diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Por que eu tenho prazer na lei de Deus? Porque o Espírito vivificou meu espírito, tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, falando de corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O pecado está nos meus membros do corpo, não no meu espírito. Foi regenerado, Cristo habita lá. Então Ele está salvando a minha alma, mas os meus membros, Ele tem uma inclinação para o pecado. E às vezes a gente não compreende. Não é assim, irmãos? A gente não compreende, a gente usa os nossos membros para muitas coisas, infelizmente. Agora, o meu e o seu corpo, ele está sujeito ao pecado. Experiência de Paulo aqui, né? E também é a nossa. Agora, Jesus disse para Nicodemos, em João 3,6, aquele que é nascido da carne, é carne, e não vai mudar, vai ser carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito vivificado, mas estamos numa carne ainda. Irmãos, mas vai chegar um dia que este corpo, o teu e o meu corpo, que a palavra fala de corpo corruptível, sabe de que maneira que ele vai ser sepultado? Vamos lá para o texto. 1 Coríntios capítulo 15, para vocês também terem uma noção exata do que significa que, lembra que o corpo volta ao pó, Eclesiastes já disse isso, mas aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, olha que interessante aqui, vamos ler alguns versículos. Versículo 42, 1 Coríntios 15, verso 42, observa aqui que coisa interessante, ele diz assim, olha, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então ele diz assim, semeia-se o corpo na corrupção. Então o nosso corpo vai ser enterrado, que ele fala aqui semeado, mas na corrupção. Não é um corpo santo. A palavra fala que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito. Agora, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Por quê? Porque ele transformará o nosso corpo de corrupção para ser conforme o corpo da sua glória. Entende? Semeia-se em desonra, porque a morte é para nós uma desonra. A morte é muito feia, a morte é horrorosa, não é? Misericórdia. Então semeia-se em desonra. Que tristeza, irmãos, que humilhação para nós, mas ressuscita em glória. Em glória, referindo-se ao corpo glorioso que iremos receber. Ele continua, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Agora, olha o versículo aqui, 53, desse mesmo capítulo. Porque é necessário que este corpo, de novo, corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando? Quando nosso corpo experimentar a redenção, né? Ele diz o seguinte depois: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então o que é mortal, o que é mortal? Nosso corpo, que é mortal, se revestir de imortalidade, então você vai ter um corpo imortal, glorioso. Quando este corpo, que é mortal, se revestir da imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita. Ela não foi cumprida ainda. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada, ou seja, vencida, é no grego aqui. Vencida foi a morte pela vitória. Se ela foi vencida, onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Irmão, você percebe que é uma coisa tão linda que Deus fez de uma forma tão perfeita, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, hoje, certamente, eu e você, nós podemos, irmãos. Antes nós não podíamos, mas nós podemos, não por nós mesmos, porque nós temos uma pessoa que habita dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vai dar para mim e para você todo o suporte para vencer todas as coisas. Jesus não venceu todas as coisas, ele era homem, ele sofreu tudo, mas ele em si mesmo não conseguiria vencer se não tivesse o suporte, que é o Espírito Santo. E agora eu preciso que vocês abram novamente comigo lá em Romanos capítulo 8, para a gente verificar aqui essa maravilha, né? Romanos capítulo 8. Eu ia citar, mas é bom a gente lermos, para a gente ler a palavra de Deus, é tão gostoso, né? Tão precioso. Olha o versículo 13. Primeiro o 11. Diz assim, Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, está vendo? O Espírito estava em Jesus, o ressuscitou, levou ele para o deserto, trouxe do deserto, pelo Espírito eterno ele foi para a cruz, então tudo dando ao Senhor Jesus suporte para ele. Ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então nós vamos ter um corpo glorificado. Ele não cansa de dizer isso para nós, irmãos. Quase todas as suas cartas, porque Paulo está interpretando para nós todo o Antigo Testamento, né? E agora, olha o versículo 13, que lindo, irmãos, presta atenção, aprecia, desfruta disso, porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito ajudador, consolador, encorajador, é esse paráclito aqui, se pelo Espírito mortificardes os feitos do que, irmão? Do corpo, certamente vivereis. Aí sabe o que vai acontecer? É a sequência do versículo, seremos guiados pelo Espírito. Olha só o 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que preciosidade! Olha que coisa mais linda nós temos aqui nesse versículo. Lembra de 1 Coríntios 9, versículo 27, o que deves fazer com o nosso corpo? Paulo escreveu assim, olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Agora, quem manda em meu corpo tem que ser eu, porque ele voluntariamente ele vai para caminhos que vai entristecer o espírito. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, vigiar dessa maneira, para que nós então não sejamos levados pela vontade da carne, né, que trabalha junto com a nossa alma. Por isso que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou pela cruz para a ressurreição e venceu a morte uma vez por todas, trocando por ela uma vida totalmente na dependência do Pai, assim também tem que ser conosco. Se nós morremos com Cristo, nós que somos seus seguidores, nós também devemos se considerar separados para Deus de uma forma irrevogável, não voltar mais para trás, porque pela morte do pecado, vivendo com uma nova vida, uma vida dedicada, devotada, que é a ideia de ser devotado, uma vida fiel à palavra, a Deus, por meio da sua participação e da minha participação da morte com o Senhor Jesus Cristo,
nós vamos viver sempre em novidade de vida. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida é vida nova. Vida nova todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cristo, uma porção de Cristo para nós, para que Ele seja formado, vai crescendo e nós vamos desfrutar dele. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Muito, Satanás já enganou. Você tem que ir diante de Deus pedir coisas, porque Ele abençoa isso aí. Ele vai fazer isso. Mas, irmãos, o dia que você aprender a desfrutar de Cristo, a ter intimidade com Ele, aí Ele ia para o seu quarto e fala: Senhor, que dia terrível foi hoje. Como eu cobicei, Senhor, como eu fiquei com vontade de ganhar muito dinheiro, quase que eu trapaceei. Senhor, Senhor. Ele fala: eu sei, meu filho, estou aqui junto com você. Ele vai mostrar que Ele é tudo que você precisa. Ele vai mostrar que você é fraco, fragilizado, mas o Pai vai chorar de alegria quando vê um filho aos seus pés chorando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, esse meu corpo, ele não sossega, esse meu corpo, estou tendo muita dificuldade com ele. O velho homem você já despojou dele, porque antigamente, vocês se lembram, quando naquela época, segundo a tradição, diz que se você matasse uma pessoa e fosse julgado, o julgamento era: você vai carregar o corpo dele nas suas costas, era amarrado a você até aquele corpo se desfazer. Essa é a ideia do velho homem. Imagina só, se o Lucas de repente assassina o irmão Braz, que está do teu lado aí, e aí nós vamos julgar, então você vai ter que ficar com o Braz nas tuas costas amarrado até dissolver todo o corpo dele. Esse é o velho homem. Mas graças ao Senhor, irmãos, nós podemos despojar, porque ele já foi morto, crucificado, e Cristo levou ele lá na cruz por nós. Não temos que carregar fardos mais de ninguém. Isso é tão precioso. Então, atentemos para isso e buscamos isso diante do Senhor, né? Então, o nosso velho eu, ele é muito antigo. Sabe quantos anos tem o velho homem? Mais de 6.000 anos. Queridos, 6.000 anos a gente acumula muitas coisas. Quantos maus hábitos nós trazemos do velho homem? Agora nós somos chamados para uma vida nova. Esquecer tudo aquilo não é fácil, o Senhor sabe que não é fácil, mas Ele quer nos ajudar agora. E Ele vai pegar firme junto conosco. Aqueles maus hábitos da natureza adâmica que Ele crucificou, foi lançado tudo na nossa alma. Mas como que pode um filho de Deus agir dessa forma? Porque tua alma precisa ser tratada, ela está cheia de resquícios ainda. Então por isso que é fundamental e importantíssimo a salvação da nossa alma. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele fez tudo por nós. Fomos incluídos na morte de Cristo pelo batismo. Batismo na morte. Romanos 6,3 diz assim: ou porventura ignorais, ou não sabeis, que todos que foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Essa ideia, irmãos, essa não é conceito, essa convicção tem que ser real em nós, de que nós somos batizados na morte de Cristo, que nós morremos. Agora o Senhor quer e está pronto para lhe ajudar, para que você comece a viver uma vida nova, pensamentos novos, pensamentos retos, pensamentos adequados. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer lá em Filipenses 3,8: em que vocês devem pensar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. E tem uma lista lá muito grande sobre em que nós devemos pensar. Então, o que nós temos que buscar? As pessoas, elas nunca irão alcançar nada do Senhor buscando coisas do alto, daqui da terra. Elas pedem coisas para Deus, mas daqui da terra. Quando fala assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são aqui da terra. As pessoas não oram assim: Senhor, me dá um carro novo para mim, eu quero, Senhor, um carro novo. Estão buscando do alto coisas da terra. Não.
Aquilo que é para você, o salmista diz que Ele vai lhe conceder. Não precisa nem pedir, buscar, vai ser seu. Então, buscai as coisas que são de cima. O que você pensa em buscar as coisas de cima? Não vai buscar as coisas de cima, que são da terra, para que o Senhor pega de lá e dá para você. Não, Ele não vai fazer isso. Não vai. Ah, mas então eu não consigo entender. O Espírito fala, você não consegue entender? Então, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque vocês morreram. E a vida de vocês está escondida comigo, no meu Filho. Vocês estão no meu colo aqui na glória. Que lindo, irmão, isso é tão precioso. Isso é cristianismo genuíno, sem máscara. Mas a nossa mentalidade, se ela não é renovada, ontem não deu tempo para a gente tratar sobre uma mente renovada, para que a gente lê na Bíblia, não vos conformeis com este século, mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós analisamos que agradável, o Senhor nunca vai se agradar de nós, nunca, mas Ele nos fez, Efésios 1,6 na corrigida, nos fez agradáveis a si no amado. Nós somos agradados a Deus no Filho, e no Filho o Pai tem os seus filhos. Nós somos filhos de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Fora de Cristo não somos filhos, somos religiosos. Então Ele tem uma família de muitos filhos, mas no Filho. E o Pai, pelo Espírito, quer que esses filhos, Romanos 8:29, sejam parecidos com seu Filho Jesus Cristo. A semelhança de Cristo. Nós somos a imagem de Deus quando temos o Filho morando e habitando dentro de nós. Então, queridos, este corpo do pecado é o corpo sujeito ao pecado. Entende, irmãos? Ou que fornece ao pecado o material que o pecado precisa para trabalhar. O nosso corpo oferece ao pecado o material que ele precisa trabalhar. Por isso que Paulo também fez essa advertência, não entristeçais o Espírito. Não é assim? Quando você faz coisa errada, vem uma certa angústia. Não é assim? É o Espírito se entristecendo dentro de nós. Aquele que fez tudo por nós, né? Então, queridos, eu sei que não vai dar tempo para nós concluirmos esse estudo, nem vamos aqui entrar nele com mais profundidade, mas a gente vai ver mais algumas coisas aqui que são interessantes. Por exemplo, eu não saberia que estava em Adão se Deus não me tivesse dito em sua palavra. Eu não saberia que eu fui batizado em Cristo se Deus não me tivesse dito na sua palavra. Eu sei, e por isso pude crer que morri para o pecado e também para a lei no corpo de Cristo, porque Deus me diz que em sua palavra, Ele me diz isso em sua palavra, conforme revela Romanos capítulo 7, versículo 4, que diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aqui, irmãos, está muito claro uma coisa interessante, que fomos divorciados da lei. Nosso marido aqui é bom demais, é justo, reto, é santo, mas ele faz muitas exigências que nem eu, nem você, nosso corpo tem condições de cumprir. E Cristo colocou os olhos em nós como sua noiva e quer nos conquistar. Aí fala: Senhor, como que eu posso te amá-lo? Eu estou casado com outro marido, meu marido é muito enérgico, meu marido, ele cobra coisas legítimas de mim. Às vezes eu sofro porque eu não consigo cumprir isso, eu estou subjugado à lei. A lei é o nosso marido. Todos nós nascemos maridos da lei, casados com a lei.
Um casamento que, do ponto de vista humano, é indissolúvel. Estamos debaixo da lei. Mas, como o próprio Senhor disse que, para que não haja adultério, o marido, a lei tem que morrer. Mas a lei não morre. É a lei de Deus. Então aqui, irmãos, quem morre é nós. Porque assim, meus irmãos, ele fala a primeira analogia do casamento no contexto aqui, de 1 a 3. Assim também, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Essa palavra relativamente aqui, irmãos, significa no grego, é algo incompleto, relativamente à lei. Relativamente à lei. É por meio de comparação que ele está mostrando para nós. Então, também vós morrestes relativamente à lei, porque a lei, ela está em vigência. Nós não anulamos a lei, nós exaltamos a lei, porque é de Deus. Morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, agora aqui, eu pertenço a outro porque eu morri para a lei. Paulo ele escreveu em Gálatas 2, verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer aqui em Romanos 7, versículo 6, esse texto aqui ajuda a esclarecer também este ponto aqui da lei. Romanos 7, versículo 6, ele diz assim, olha que interessante, irmãos. Graças ao Senhor, porque nós morremos aqui no versículo 4 para a lei, e ele fala no versículo 6, agora porém, libertados da lei. Oxa! Libertados da lei, por quê? Porque eu morri para a lei não morre, é de Deus, é eterna. Então, eu morri para libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, ou seja, nós não estamos mais sujeitos à lei de Deus, porque nós morremos. Romanos 6,4 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, da graça. A graça, irmãos, às vezes, como é que você interpreta a graça? Qual que é a tua visão da graça? Nós temos que a graça, ela tem um poder extraordinário. Não vai vendo a graça como que algo romântico. A graça é muito mais do que isso. A graça, ela é tão poderosa quanto é o nosso próprio Senhor, porque Ele é a graça. Eu vou mostrar para vocês aqui, se vocês lerem, não precisa, bom, se está aí pertinho, olha aqui, Romanos capítulo 5, versículo 20, olha só, como que a graça ela é poderosa, diz assim, Romanos 5, 20, sobreveio a lei, para que avultasse, aumentasse a ofensa, a lei veio para que aumentasse a ofensa. A gente está diante da lei e a gente fica louco, porque eu não consigo cumprir. Gente, eu queria morrer, mas exatamente isso. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, irmão, superabundou a graça. A graça é ou não é poderosa? Superabundante graça. E nós estamos debaixo da graça, a palavra fala aqui 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa graça potente, poderosa, é o suporte. Irmãos, a não ser que nós sejamos pessoas negligentes, que não temos compromisso, aí teu cristianismo vai ser um cristianismo misturado com água com leite. É um cristianismo assim que não dá, não desce, é morno a coisa. Irmãos, tem que tomar um posicionamento. Ou queremos o Senhor, ou então não fica meio termo não. É melhor plantar batata, é melhor curtir a vida, é melhor se estrufiar no pecado, mas não fica aí, aqui e ali. Ou você verdadeiramente toma um posicionamento. É Cristo que eu quero.
eu vou segui-lo por onde quer que ele vá. Ou então, irmãos, chuta o pau da barraca, vai viver a tua vida como muitos vivem aí, cristianismo isolado, vou ver lá na minha casa, eu vou ver aqui, eu vejo pela internet. Isso não é cristianismo autêntico, é corpo de Cristo. Como é que você vai amar seus irmãos virtualmente? Que é um dos mandamentos do amor, que tem um suporte pela graça, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Só vai verdadeiramente amar uns aos outros aqueles que têm o caráter provado. Sabe o que é caráter provado? Abra, vocês estão em Romanos, né? Romanos, aqui no capítulo 5 mesmo, a palavra ela diz assim, olha, Romanos 5, vamos ver aqui, olha, versículo, nós vimos domingo passado, que lindo isso aqui, irmãos, que coisa mais preciosa, o final do versículo 2, e gloriamo-nos na esperança. Esperança do quê? Da glória. Irmãos, onde você tem que se gloriar? Na esperança daquilo que vai vir, na esperança da glória de Deus. E não somente isto, então Paulo vai colocar aqui uma das grandes bênçãos para que nós sejamos semelhantes a seu Filho e experimentarmos com, talvez, maior fervor esta glória aqui na face da terra. Olha só, parece estranho, Paulo faz aqui um paradoxo, ele diz assim, olha, e gloriamos na esperança da glória de Deus, amém, e não somente isto, então tem algo aqui para me gloriar também, ele vai dizer o seguinte, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, produz paciência, é o que nós não temos. E agora ele diz assim, e a paciência e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A palavra experiência aqui no grego, sabe o que ela significa? Caráter provado. Caráter provado. Você tem um caráter provado, é a mesma coisa que Romanos 16, apeles o homem aprovado em Cristo. Que lindo é isso, irmãos, alguém que foi aprovado em Cristo. Paulo foi aprovado em Cristo. Aí ele diz assim, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Agora, esse amor pode ser expresso em mim e em você, que tivemos o nosso caráter provado pelas tribulações. As tribulações é um dos fatores que gera em nós, que vai provar o nosso caráter provado. Que coisa mais preciosa isso, irmãos. Então, isso aqui não é assunto de religião, irmãos, é assunto de cristianismo autêntico. Eu estava lá em Romanos 7, né? Eu me distraí. Então, aqui Romanos 7, versículo 6, nós vimos aqui que agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Estão percebendo aqui? Que coisa mais preciosa, mais linda isso. Então, queridos, vamos avançar um pouquinho mais. Não vai dar para a gente avançar um pouquinho mais, mas eu quero dizer algo para você muito importante. Se você creu, de fato, na obra do Calvário, você será liberto da presença do pecado em seu corpo. Eu vou te mostrar quando. Romanos de novo, capítulo 8, Romanos 8, o versículo 30. Veja aqui, irmãos, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, isso é tão precioso. Diz assim, Romanos 8, versículo 30, que diz assim, e aos que predestinou, fomos predestinados para Ele, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Agora, volta um pouquinho mais para trás aqui, o versículo 20. Queridos, que coisa linda, isso aqui é a nossa realidade, estamos vivendo hoje. Diz assim, Romanos 8, 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. É o homem, aqui é Adão. Agora, olha aqui o versículo 21.
na esperança, ai que gostoso ouvir isso do Espírito, queridos, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Nós estamos cativos também em um corpo, não apenas a criação, mas nós também. Depois ele vai dizer aqui, redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Filhos aqui, a palavra filho aqui significa ruiós, filhos maduros de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, os animais, árvores queimadas, bichos, geme e suporta angústias até agora. Agora olha o 23, irmãos, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, nós já temos as primícias do Espírito, o primeiro fruto. Nós já temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o que, irmãos? A adoção de filho, ruiostesia. Aguardando a adoção de filhos, redenção do nosso corpo. Que coisa mais linda, irmãos, que coisa preciosa é isso. Nós gememos sim, e vamos gemer bastante. Às vezes a gente conversa com alguns irmãozinhos, eu estou sofrendo tanto, ai, aquilo é o problema, eu sei, eu entendo, mas eu sei que isso faz parte da nossa vida cristã. Gemei aqui na face da terra, sofrer. Agora, o que significa esse termo aqui, primícias, irmãos? No Antigo Testamento, essa palavra aqui, que aparece aqui, primícia, ela era usada para descrever os primeiros frutos da colheita. Você pode ler depois lá em Deuteronômio 18:4 e 26:2, está bem explicadinho ali, nem precisa de interpretação. As primícias era a colheita, as primícias, os primeiros frutos eram para o Senhor. Mas nós temos, a palavra fala aqui em Romanos 8, 23, que nós temos as primícias do Espírito, nascemos de novo, nós já temos os primeiros frutos de quê, irmãos? O Pai plantou em nós a sementinha daquela árvore da vida, a árvore da vida, que é Cristo em realidade espiritual, foi plantada em nós como que a divina semente, ela tem que crescer. Se essa árvore crescer, a árvore da vida, irmãos, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Essa árvore vai crescer, Cristo, ela vai expandir os seus ramos, nós somos os ramos dessa videira e Ele vai dar fruto. Nós somos aquela vinha maravilhosa, na qual Ele cuida, na qual Ele poda, na qual Ele está trabalhando. Abra lá em Apocalipse capítulo 14, puxa que coisa linda, precioso demais. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Então, quando essa árvore crescer, tiver bem grande mesmo, produzindo seus frutos, essa seara, porque fala da sua igreja, Apocalipse capítulo 14, versículo 15, que diz assim, olha só, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, os filhos maduros, e a vinha dele, nós somos a vinha. Olha o versículo 18 aqui desse mesmo capítulo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Que coisa linda, irmãos. Vocês percebem a importância de nós crescermos em Cristo? De sermos amadurecidos, tá certo? Mas você vai ter uma grande dificuldade, que é o corpo do pecado. Então, irmãos, pelo Espírito que habita em você, você tem a capacidade de mortificar as obras do corpo, para que então Cristo possa ser o seu tudo em realidade espiritual. Aí você vai poder dizer,
Não apenas o meu velho homem foi crucificado, o corpo do pecado dia a dia está sendo colocado fora de uso. Como diz Watchmani, estava naquele trem, alguém disse para ele, venha jogar aqui baralho conosco. Eu não posso, por quê? Porque essas mãos não são minhas, essas mãos são do meu Senhor. Ah, irmãos, que coisa linda isso. Watchmani, que linda experiência. Então, irmãos, que vocês possam depois buscar diante do Senhor mais luz, mais entendimento, que com certeza o Pai irá revelar aos vossos corações, para vocês distinguir velho homem e corpo do pecado. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, continue falando conosco, revelando a Tua palavra. Como é precioso, Pai, que o Teu Espírito toma os nossos lábios, nosso coração e ministra a nós. A Tua voz é tão graciosa, a Tua voz é poderosa, a Tua voz é aquela que vai tirando as escórias da nossa alma para se colocar no mesmo lugar. Pai, que a Tua palavra caia em solo fértil, que Teu Filho amado seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.